Murmúrio da noite, a quebrada sombria. Murmúrio da noite. Segura essa visão que vou te contar uma história que vai te deixar de cabelo em pé. Olha, quem vos fala é a própria Murmúrio da Noite, a bruxa da floresta. Não, não é piada. E por favor, não vem com aquelas perguntas óbvias tipo: tem vassoura voadora? Isso é coisa de desenho animado, irmão. Então, dá um confere nessa fita, porque o que rolou na minha quebrada é de deixar qualquer um com a pulga atrás da orelha. Tamo falando de uma floresta sinistra, daquelas que até os passarinhos pensam 2 vezes antes de assobiar. Vocês estão ligados que a floresta não é só um monte de árvores, né? Tem umas tretas lá que vai além da nossa compreensão. O meu trampo? Sou a bruxa da área, a responsa de manter a parada toda em equilíbrio. Sabe como é? Não dá pra deixar a natureza solta, senão vira aquele caos. Mas, é claro, sempre tem uns engraçadinhos que querem se meter no meu caminho. Aí que a coisa fica preta, literalmente. Então, prepara o coração, meu camarada, porque o que vou te contar é mais cabuloso que trânsito na Marginal Pinheiros numa sexta-feira. Bora encarar essa fita e ver até onde você aguenta o tranco. Vai ser um passeio pela minha quebrada, onde a bruxa reina e as sombras contam histórias que vão fazer seu cabelo em pé. Entendeu o papo? Então, cola comigo que o bagulho vai ficar louco. E aí, antes de irmos mais fundo nessa quebrada de terror, não esquece de dar aquele like maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Afinal, aqui na quebrada, a noite é eterna. E você não quer perder nenhum susto, né? Bora lá, família. A Night na quebrada. Ô, beleza, meu camarada. Segura a bruxa aqui que vou te contar uma fita de arrepiar. Sou a própria Murmúrio da Noite, a bruxa da área, quebrada total, onde a escuridão se mistura com o mistério. E as árvores são mais tortas que a marginal Tietê na hora do rush. Meu nome já assusta mais que a conta do mercado no final do mês. Murmúrio da Noite, um eco sinistro que faz o coração dos curiosos bater mais forte. Minha história é tipo um fio de magia sombria que vai enredar você no meu jogo e meu destino? Ah, isso é um enigma até pra quem tenta se ligar na minha parada. Na trama da minha quebrada, os parças se enroscam nesse balé sinistro. Tem os que me chamam com medo, achando que sou a mãozona do apocalipse, e os que soltam meu nome buscando uns poderzinhos extras. Eu fecho uns pactos silenciosos com as sombras, irmão, alimentando a magia que faz o bagulho ficar daquele jeito. Lá na quebrada onde fica a minha base, os moradores na deles nem sabem que estão no meio do fervo. De noite, quando a lua tá só um filete no céu, eu mando ver uns esquemas que até os pássaros param pra ouvir. Os malucos das árvores ficam falando umas paradas sinistras. E as estrelas ficam ligadas no pacto que garante meu reinado. Os pactos que eu fecho são tipo acordos sobrenaturais. Uns esquemas antigos que vêm de antes do Instagram. Manja? Detalhes? Nem rola, irmão. Só quem se mete no meio da floresta escura é que tá ligado nessa parada. Tem oferendas, uns rituais macabros e uns juramentos que amarram as almas na minha fita de magia negra. Parece até mais complexo que entender o trânsito em SP, mas é assim que a bruxa aqui se garante. As árvores falam, as estrelas testemunham, e a natureza toda tá ligada nesse esquema cósmico, que faz a floresta ser tipo um palco para uns acordos sombrios que ninguém em sã consciência vai entender. É como se as árvores retorcidas e o céu noturno fossem o palco de transações mais loucas que uma sexta-feira à noite na balada. Esses pactos não são só papo de poder, são conexões diretas entre mim, a Murmúrio da Noite, e as forças que estão na área. A energia que rola nesses pactos mantém o clima entre luz e trevas, tipo o equilíbrio delicado mesmo, que define o meu reinado na quebrada. A parada fica feia. A tranquilidade da quebrada esconde paradas que nem dá pra explicar. Tem umas criaturas esquisitas, sombras que parecem ter saído direto dos piores pesadelos. O terror gruda, tipo aquela neblina densa que toma conta da Marginal Pinheiros. As sombras dançam, os sons da noite viram lamentos esquisitos. É como se a própria quebrada, cheia de personalidade, estivesse acordando e liberando horrores que nem o pessoal do Rolê das Caveiras iria curtir. Uma energia sinistra se espalha pelas raízes, alimentando o mal que brota do chão. Criaturas meio humanas, meio doidonas, aparecem das sombras, com olhos que refletem o vazio do abismo. Mais vazio que o estádio do Morumbi quando o time vai mal. O céu vira um quadro de pesadelos,
e o ar fica com cheiro de desgraça total. O bairro, agora coberto por uma névoa sinistra, fica sob o domínio do mal que tá subindo. As caras dos moradores, antes tranquilas, ficam parecendo quem tomou uma golada de catuaba vencida. É tipo a essência das almas sendo sugada pela quebrada que um dia foi lar. No meio do caos, surge uma luzinha. Uns moradores, mesmo morrendo de medo, resolvem encarar o mal que tá descendo a lenha neles. Eu, murmúrio da noite, no epicentro do fervo, me levanto toda misteriosa, instilando uma coragem que faz tempo que não dava as caras. O povo, agora unido pela vontade de não virar comida de sombra, começa a questionar os pactos que fizeram sem nem saber. Lembra do Zé, aquele tiozinho que todo mundo achava meio estranho, mas ninguém sabia por quê? Aquele figura estava querendo um trato comigo. Ele só queria que os tomates da horta dele fossem os maiores da cidade. Parece besteira, mas o preço que ele pagou foi alto demais. A horta dele cresceu tanto que acabou sufocando o resto do quintal, e o velho Zé mal conseguia chegar até a porta de casa. E teve a Joana, a moça que sonhava em ser a rainha do baile da cidade. Ela me procurou querendo arrasar na dança. Resultado? A coitada dançava tão bem que não conseguia parar, nem para dormir. O sono dela virou lenda, e a Joana acabou mais cansada que quem enfrenta a linha vermelha na hora do rush. Esses pactos eram como acordos com o diabo, cada um buscando algo que no final não valia o preço. A galera estava começando a perceber que por trás das aparências, as sombras cobravam um preço alto e sem piedade. A luzinha que brilhava era a chance de rever esses tratos e botar as coisas nos eixos antes que fosse tarde demais. E claro, se você tá curtindo essa história de terror aqui na Quebrada, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho. A noite tá só começando, meu chapa. Chegou a hora da realidade, quando as sombras revelam uns segredinhos. O mal que grudou na Quebrada não é só resultado de feitiços e encantamentos. É a materialização de desejos que estão nas sombras desde antes do último título do São Paulo FC. Eu, murmúrio da noite, não sou só a bruxa. Sou prisioneira de escolhas feitas antes de você aprender a falar mamãe. Então, bora falar das minhas escolhas, das paradas que fiz antes de muita gente aqui dar os primeiros passos. Uma vez, lá pelos idos do século passado, um sujeito apareceu na Quebrada querendo ser o cara mais valente da região. Pediu para eu dar a ele coragem, força descomunal. Eu, sendo a boa samaritana que sou, atendi o pedido dele. Acontece que o tal sujeito ficou tão corajoso, mas tão corajoso, que desafiou o urso da floresta. E mano, ninguém desafia um urso. O bicho deu umas patadas nele que até hoje o coitado tá por aí, correndo atrás da própria sombra, se é que você me entende. Outra vez teve a Maria, uma mocinha que queria ser a mais bela da cidade. Pediu para eu dar a ela uma beleza única que ninguém pudesse resistir. Beleza, dei um toque especial no visual dela. A questão é que a Maria ficou tão incrivelmente linda que ninguém mais olhava nos olhos dela, só para o espelho. E a solidão dela era mais escura que a noite sem lua. Essas são só algumas das escolhas que fiz, e cada uma delas carrega suas próprias consequências. Eu, murmúrio da noite, não sou apenas a guardiã das sombras. Sou também uma prisioneira dos acordos feitos num tempo que faz a idade da Capela Sistina parecer coisa recente. Esses pactos, essas escolhas, são como correntes invisíveis que me ligam à própria essência da floresta. Às vezes, o preço da magia é mais alto do que podemos imaginar. E eu, mesmo sendo quem sou, não escapo das consequências das minhas próprias decisões. E aí, tá curtindo esse mergulho no mundo das escolhas e consequências? Se sim, já sabe, dá um like, se inscreve no canal e ativa o sininho. A jornada tá ficando cada vez mais intensa aqui na Quebrada. Na penumbra, os moradores e eu encaramos a verdade, descobrindo que a esperança não tá só na luzinha fraca, mas na aceitação da sombra que dança à nossa volta. O mal pode ser controlado, não só com magia, mas com a compreensão dos nossos próprios demônios internos. No final, enquanto as sombras ainda dão umas retorcidas, uma luzinha persiste, indicando que a caminhada para a redenção é mais longa que a fila do mercadinho no sábado. A Quebrada, antes mais assombrada que fila de emprego em crise, agora guarda as cicatrizes da parada toda. E eu, murmúrio da noite, continuo a ser a testemunha silenciosa da eterna treta entre luz e sombras na Quebrada de Sampa. E aí, cê aguenta essa fita ou tá ligado no suspense do Sexta-feira 13? Por quê, meu camarada? A Quebrada não é para amador.
E essa história ainda tem uns segredinhos escondidos entre as sombras. O enigma das sombras. As sombras, irmão, elas têm mais história que a galeria do rock. Quando a escuridão se acalma e a luz tênue persiste, os moradores da quebrada começam a perceber que tem algo a mais nessa fita. Eu, Murmúrio da Noite, guardo mais segredos que os corredores do metrô na hora do rush. À medida que o véu das sombras se desfaz, algumas figuras se destacam. Aldeões, antes perdidos no medo, começam a perceber que essa bruxa aqui não é só um capeta de saia, mas uma guardiã das paradas místicas. A galera começou a sacar que no meio da confusão, eu, Murmúrio da Noite, me posicionei contra as sombras que tentavam dominar a quebrada. Ao invés de ser só uma ameaça, virei uma figura que representava a resistência, a coragem e a luta contra o mal. A galera percebeu que, por mais que as sombras fossem assustadoras, eu estava ali para proteger a quebrada do que era realmente sombrio. A quebrada começou a perceber que, às vezes, a bruxa pode ser a única aliada contra as paradas mais obscuras. Agora, nessa quebrada onde a noite é mais agitada que o centro dos blocos de carnaval, os moradores se ligam que podem questionar as sombras, não só aceitá-las. A revolta contra o mal ganha força, e a galera começa a fazer perguntas que nem os professores querem responder. A revolta contra o mal tá pegando fogo na quebrada. A galera, cansada de ser joguete das sombras, começou a levantar um questionamento que faz os professores de filosofia parecerem aulas de jardim de infância. Estão perguntando sobre os porquês e os comos, querendo entender as engrenagens obscuras que as sombras tentavam esconder. Imagina só! Os moradores da quebrada começaram a desafiar as sombras, fazendo perguntas que até os próprios pactos começaram a tremer. Querem saber as reais intenções por trás das paradas obscuras que rolaram. É tipo um levante intelectual na quebrada, só que com uma pitada a mais de mistério e medo. E eu, Murmúrio da Noite, tô ali no meio, meio guia espiritual, meio bruxa, dando suporte pra galera que quer desvendar os enigmas das sombras. A revolta tá só começando, e as perguntas estão mais afiadas que faca de chefe. As sombras, que antes eram tipo chefes de gangue, agora têm que encarar a insurreição dos moradores, porque, meu amigo, a quebrada é lugar de resistência. Murmúrio da Noite, antes só a bruxa das paradas obscuras, agora vira um símbolo de luta contra a escuridão que tentou dominar o pedaço. No meio da treta, as sombras começam a ceder, e a verdade se revela como aquele rolezinho clandestino que todo mundo queria ir. Eu, Murmúrio da Noite, não sou só a bruxa da parada. Sou uma figura que representa o equilíbrio entre luz e sombras. Então, beleza, meu camarada. Imagina que a quebrada tá nessa parada entre luz e sombras, né? Eu, Murmúrio da Noite, virei tipo o equilibrista dessa treta. Quando a galera tava mais perdida que turista na 25 de março, eu me ergui no meio da bagunça. Minha presença, ao mesmo tempo ameaçadora e serena, representa essa linha tênue entre as forças obscuras e a luz que pode vencer o mal. Eu tô ali, no epicentro da quebrada, lembrando todo mundo que a resistência não é só contra as sombras, mas também uma busca pelo equilíbrio. É como se eu fosse o fio condutor, a conexão entre os dois lados da moeda. Ao mesmo tempo em que encaro as sombras de frente, também mostro que a luz não precisa ser ofuscada. Essa dualidade, essa parada de equilibrar o terror com a esperança, faz de mim mais que uma bruxa. Faz de mim uma figura que simboliza a resistência e a busca por uma harmonia no meio da quebrada enfeitiçada. E óbvio, se tá curtindo essa parada, não esquece do like, da inscrição e do sininho, porque a noite tá longe de acabar. A floresta, que já foi palco de pactos obscuros, agora é testemunha de uma virada de jogo. A compreensão dos demônios internos, o questionar das sombras e a resistência dos moradores trazem uma nova ordem à quebrada. O mal, que achou que ia dominar tudo, leva um revés mais inesperado que mudança de tempo em São Paulo. A última parte da parada, irmão. As sombras podem até se acalmar, mas a noite não tem fim. A quebrada continua sendo o território da Murmúrio da Noite, a bruxa que não se entrega, que não para de provocar aquele arrepio na espinha. A luzinha que persiste não é só uma esperança. É a certeza de que, mesmo nas noites mais escuras, a quebrada vai continuar dançando ao som das sombras e da magia que a Murmúrio da Noite trouxe. E assim, com um suspense mais cabuloso que filme do Hitchcock, a história se fecha, mas a quebrada nunca para de surpreender. Afinal,
na quebrada de Sampa, a noite é eterna, meu chapa. E aí, galera da quebrada, o bagulho ficou mais cabuloso que engarrafamento na 23 de maio, mas a noite ainda tá no esquema. A última parte da parada chegou, e aqui entre nós, a quebrada continua mais agitada que rolê de fim de semana na Vila Madalena. As sombras podem até ter se acalmado, mas a noite não tem fim. E eu, Murmúrio da Noite, continuo sendo a bruxa que não se entrega, que não para de provocar aquele arrepio na espinha, saca? A luzinha que persiste tá mais brilhante que letreiro de neon na Avenida Paulista, indicando que, mesmo com o terror todo, ainda tem muito a rolar nessa quebrada encantada. A galera, agora mais ligada que despertador na segunda-feira, sacou que as sombras podem até ser assustadoras, mas eu tô aqui pra mostrar que, no final das contas, somos nós que controlamos a fita toda. As escolhas, os pactos, as sombras, tudo isso faz parte do pacote. E a quebrada é o palco dessa história maluca. Então, se gostou dessa saga cheia de mistérios e bruxarias, não esquece do like, da inscrição e do sininho, porque a noite tá longe de acabar. E quem sabe qual vai ser a próxima parada obscura que vai rolar por aqui. Mantenha os olhos abertos, meu chapa, porque na quebrada a noite é eterna e as surpresas são mais imprevisíveis que tempo de São Paulo. Valeu, família, e até a próxima Vida Sinistra.